Ouvindo Cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiro. Então, Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. Então, partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Ido, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois, aqui, nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Agora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então, Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: fez uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois, partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali, partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. Dali, partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaeb-em-Sufa, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe. Dali, partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: se ajunta o povo, e lhe darei água. Então, Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós, cantai dele tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. Do deserto, partiram para Matana, e de Matana, para Naaliel, e de Naaliel, para Bamote. De Bamote, partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então, Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada areal até que passemos os teus termos. Porém Sion não deixou passar a Israel pelos seus termos, antes, Sion congregou todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim, Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos Moabitas e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em Provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom, e uma chama, da cidade de Sion, e consumiu a Ar dos Moabitas e aos senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos, que iam fugindo, e suas filhas, como cativas a Sion, rei dos amorreus, e nós os derribamos. Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois, mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então,
Viraram-se e subiram o caminho de Baissa, e Og, rei de Baissa, saiu contra eles, e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu te tenho dado na tua mão, a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Hesbon. E de tal maneira o feriram, a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão.